Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós louvamos a Ti, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado pela Tua presença. Senhor, estamos aqui por causa do Teu nome, por causa da Tua palavra. Senhor Jesus, poderíamos estar em qualquer outros lugares, mas a Tua misericórdia nos alcançou nessa noite. Viemos aqui nessa noite, Senhor, para ouvir o Senhor. Senhor Jesus, por isso abra o nosso coração. Senhor, abra a nossa mente. Senhor Jesus, queremos que o Senhor sonde o nosso coração. Senhor, Senhor Jesus, e penetra, Senhor, Senhor, no mais profundo. Senhor Jesus, precisamos de Ti, Senhor, em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, graças ao Senhor por mais uma mensagem, né? E essa noite o Senhor está pedindo a permissão de cada um de nós, que nós abramos o nosso coração. O Senhor quer nos falar nessa noite. E hoje muito mais. Nós precisamos abrir o nosso coração muito mais, né? Porque é um estudante de profeta. Mas estamos aqui para sermos aperfeiçoados. Senhor, no decorrer da mensagem dessa semana, a gente vê que desde 2000 anos atrás, né? Desde a época do Senhor, Ele vem nos aperfeiçoando a cada dia. Né? E essa semana, a mensagem falou de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E a mensagem falou justamente disso, né? Bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E vários pontos, irmãos, foram tocados no meu coração, né? Essa semana falou de bênção espiritual, né? Falou de bênçãos espirituais. Senhor Jesus, falou sobre santidade, graça, paz, falou de sermos aperfeiçoados e falou também do Armagedon. Então são vários itens, né, que precisa tocar no nosso coração. O Senhor quer de nós que nós dispensemos a eles, né? Que nós entregamos a nossa vida a Ele, e o mais Ele fará. Senhor Jesus. E quando vem a mensagem essa semana, irmãos, no final da mensagem passada, né, quando falou de morte e ressurreição, né, quando falou do Senhor Jesus, quando morreu, ressuscitou, né, e ali mostrou que desde essa época o Senhor já vinha aperfeiçoando, né? Mostrou Ele, quando apareceu ali por 6 discípulos, né? Mostrou que Ele queria aperfeiçoar cada um deles. E esse aperfeiçoamento para que era, né? Mostrar a eles que Ele não estava ali no físico o tempo todo, né? Mas que passaria a ser espiritual. E seria até na confirmação dos séculos, né? Então, o Senhor, Ele está com cada um de nós nessa noite. Não no físico, né? Como Pedro falou, queria estar no físico, né? Quem não quer estar perto do Senhor ali? Mas graças ao Senhor, irmãos, pela morte e ressurreição, hoje Ele está dentro de cada um de nós. Então, essa é a nossa esperança, não é? Mas para isso eu preciso depender do Senhor. Aí a gente vê que os apóstolos, né, quando o Senhor estava por ali, tal, quando apareceu para eles, eles estavam pescando, né? Estavam pescando, com fome. Hoje eu nem jantei, almocei direito, porque você fica tenso, né? Ainda mais eu, quarta série de grupo, eloquência nenhuma.
Mas graças ao Senhor, irmãos. Essa semana eu falei, Senhor, o Senhor quer o que de mim? Eis-me aqui. Estou aqui para ser aperfeiçoado. Estou aqui para servir o Senhor. Isso mesmo. Então, irmãos, isso é para cada um de nós. Na igreja nós não temos posição, mas nós temos uma função. E para cada função a gente precisa ser aperfeiçoado. Eu vejo as irmãs aí, né? De vez em quando está fazendo a unha. Então está aperfeiçoando a unha ali. Na vida da igreja, irmãos, não é diferente. Não é diferente. Então ali os irmãos, os discípulos estavam ali pescando, todos profissionais, noite toda. O que eles pegaram? Nada. Faz igual o Toninho quando vai para a pescaria, ele não pega nada. Aí Sandra falando que é mesmo. Então nada apanharam. Ó Senhor Jesus. Mas ali, irmãos, quando o Senhor chegou, isso depende, você vê que é a dependência que a gente tem que ter do Senhor. Joga a rede aqui. Quando jogar a rede, custar a tirar. Então, irmãos, você vê a necessidade nossa de depender do Senhor. Por nós mesmos, nós não vamos. Já pensou estar aqui sem nada, sem o Senhor estar comigo? Impossível, irmãos. Né? Impossível. Tem irmãos que não, diferente. Os irmãos querem, né? Igual, tem Éder, tem Nilton, tem Celso, tem Edmar. Os irmãos já estão sendo aperfeiçoados há mais tempo. Mas o Senhor quer nos aperfeiçoar. Não só a mim, Toninho, Afonso, cada um de nós. Temos uma função, irmãos. A vida da igreja é isso. Ó Senhor Jesus. E ali mostrou também, irmãos, né, que depois de pegou aquela montoeira de peixe e tal ali, né? Você vê que dependeu, o Senhor estava ali presente. E aí, irmãos, a gente vê que não foi mudando. Você pegar o apóstolo Paulo, né? Quando pegou a palavra, ficou louco. E prosseguiu também. Não é isso? E o que ele fez? Foi aperfeiçoando as pessoas. Ele foi aperfeiçoado e depois foi aperfeiçoando. A gente vê no decorrer da mensagem, né? O apóstolo Paulo. Tudo ele fazia para o avanço do Evangelho. Ele não tinha opinião própria. Ele não baseava nele mesmo. Mas ele tinha uma dependência do Senhor. Então a gente precisa disso, né? Depender do Senhor. Então, irmãos, aqui mostra para a gente que a minha vida, ela não pode ser pautada nas minhas coisas. Ela precisa de ter Deus na minha frente. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, mostrou para nós que o Senhor não está presente na nossa vida fisicamente, mas o Espírito Santo, o Consolador, é que nos faz prosseguir. E nós precisamos ver e perceber que nós estamos no caminho certo. A palavra tem nos mostrado isso. Né? A palavra tem nos mostrado isso. Quantas coisas, né, vem acontecendo. O irmão, no decorrer dessa semana, eu fiquei impressionado. Né? Essa semana, vendo algumas internet, essas coisas, né? Aí a gente vê que o final, ele vem aproximando. Vem próximo. Os irmãos têm mostrado isso na palavra. Têm alertado.
né? Guerra, rumores de guerra. Essa semana, quando falou do Armagedon, a gente está vendo aí uma guerra, uma coisa horrorosa, já vai fazer um ano. Aí hoje já está falando de Coreias, com foguete, com ogiva, que eu não sei nem o que é isso. Então, irmãos, está tudo sendo preparado. A volta do Senhor está próxima. E graças ao Senhor pela vida da igreja. Porque aqui é o nosso lugar. Aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos feito prosseguir dentro da palavra. Então o que nos guarda, irmãos, é a palavra. Senhor Jesus. Então somos treinados aqui, somos aperfeiçoados. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E a igreja, irmãos, ela está sendo edificada, né? E aí no decorrer dessa semana, quando falou do pano de chão de Efésios, mostrou que nós saímos da massagem passada, né? Estamos entrando em Efésios, que é uma bênção para cada um de nós. E aqui em Efésios, quando fala do casamento, né? Efésios 5, 26 e 27. Vamos ler lá, irmãos. Senhor Jesus. Amém? Para que a santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então aí a gente vê que a gente precisa estar em santidade, né? A gente precisa estar em santidade para alcançar isso aqui, né? A igreja é essencial para a união dela com o Senhor no reino. Então vai ter um casamento, irmãos. Esse casamento com Cristo e com a igreja. Mas precisa ter santidade cada um de nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui eu fiz como é que fala? Uma sinopse. Eu não, Lara. A minha cooperadora. Mas fez com a letra tão pequena que eu vou te falar a verdade. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, então esse é o desejo de Deus, né? Esse casamento, um casamento perfeito. Senhor Jesus. E aqui, irmãos, tem mostrado para nós o livro de Efésios. É uma bênção na nossa vida, né? Que vem fazer uma transformação, né? Eu creio que o livro de Efésios, ele faz justamente isso. Transforma, né? Pega aquela escória e transforma através da palavra profética. Então você prega a palavra entra, penetra e tem a transformação. Não é isso? E a gente está vendo isso, né? No decorrer do tempo. E são a palavra sendo pregada, os milagres acontecendo, as pessoas sendo salvas, sendo transformadas. É o exemplo de cada um de nós aqui, né? Que a palavra transformou. E aí, irmãos, a gente vê que a gente precisa avançar um pouco mais com respeito à pregação do Evangelho, né?
A gente precisa ter o exemplo de Paulo, né, que avançava em tudo, né? Tudo que Paulo fazia era para o benefício do Evangelho, pregação da palavra. A semana mostrou isso para nós, né? Até quando ele estava fazendo uma tenda, ele não perdia tempo, né? Como nós falamos no início, aperfeiçoava aqueles missionários, igrejas eram levantadas, as pessoas eram sendo salvas, e o Evangelho prosseguia um pouco mais. Então a gente precisa disso, né? A gente está vendo igual os CEAPs, né? O Bucafé, as irmãs conectadas, a saída, né, na pregação do Evangelho. Tudo isso é cooperação para o avanço do Evangelho, irmãos, né? Aqui em Efésios 1, né, fala assim, ó, Efésios 1:3 fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Então aqui, irmãos, fala da bênção de Deus em Cristo, autor da redenção. E aqui eles falam, prossegue, quer ver, ó? Quando fala de oração, né? Tudo é avanço do Evangelho. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, 15, tá, irmãos? Entre vós, do Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no conhecimento. Está vendo? Então, a partir de hora que você pregou o Evangelho, falou da palavra, a pessoa creu, já é um milagre de Deus. Quando avança, a pessoa tem a garantia lá na frente, né? De que não vai participar desse mundo tenebroso, daqueles 1000 anos de choro e ranger de dentro. Então, irmãos, o nosso encargo, o nosso coração precisa ser esse: de estar na presença do Senhor, de estar sendo aperfeiçoado e estar levando as outras pessoas também a ser aperfeiçoadas. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui, irmãos, eu estava vendo Atos, né? A palavra profética confirmada por meio de milagres, no versículo Atos 19, 10 e 12. O objetivo de Paulo era preparar obreiros, missionários e líderes. Em Efésios também fala isso, né? Quando fala de Epáfras, né? Ao que tudo indica, foi responsável por levantar igrejas em Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Foi um missionário que passou por este centro de aperfeiçoamento criado por Paulo. Então, irmãos, a gente vê que tem muitos aí também, né? Que foram aperfeiçoados na vida da igreja. Tem irmãos que vai para a África, tem irmãos que estão nos Estados Unidos, tem irmãos que, por exemplo, nosso Wagner, por exemplo, né? Saiu, andou, foi para o Espírito Santo, veio para aqui, Barão de Cocais, está lá em Sete Lagoas. Então, o irmão foi aperfeiçoado e Deus está usando. Não é isso? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente precisa ter esse coração, né? Paulo, quando fazia tenda e pregava o Evangelho, quando ele estava de uma cidade para outra e pregava o Evangelho, semana mostrou, né, aqueles Áquila e Priscila, né, que foram aperfeiçoados ali, né? Mostrou a Coríntios ali, né? E o Senhor tem
né, usou e ele prosseguiu. Essa palavra, graças ao Senhor, chegou até nós. Tem a mão de Paulo, né? Senhor Jesus. E aqui mostrou para nós, em Efésios, né? Efésios 20, 17, 19. Vamos lá ler, irmãos. 20. Atos. Efésios. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então aqui, irmãos, está mostrando para a gente que ele aperfeiçoava com o próprio testemunho dele, né? O testemunho dele servia de testemunho, né? O testemunho servia para alcançar pessoas e mais pessoas. Então, cada um de nós, né, que temos o Senhor, que damos um testemunho, isso pode alcançar outras pessoas, né? Nós precisamos viver por esses testemunhos, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, Paulo, irmãos, é um grande exemplo para nós, que servia o Senhor com humildade, nada buscava para si, mas apenas o que é proveitoso para a igreja e para a obra de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui mostra, né? Atos está falando também que o homem natural gosta de ter discípulos. Se não estivermos atentos ao que o Senhor está falando e fazendo, corremos o risco de nos distrair e nos desviar, podendo, né, causar uma certa, né, algo negativo para a igreja, né? Então, o homem natural, ele não pode entrar na vida da igreja. A gente tem que buscar a cada dia mais a dependência, estar na presença do Senhor, deixar o Senhor ir trabalhando. Quanto mais o Senhor trabalhar na nossa vida, irmãos, mais nós somos aperfeiçoados, né? Mais nós deixamos o Senhor, né, prosseguir, mais nós deixamos o Senhor fazer a vontade dele na nossa vida, na nossa casa. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, o objetivo da palavra é justamente essa. A palavra profética, ela é tão importante na nossa vida, né, que ela traz para nós uma alimentação saudável na medida certa. Ela dá para nós paz, ela dá para nós alegria, né? Esperança, né? A certeza de que nós vamos reinar com Cristo lá na frente, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E o mais de tudo, o mais importante de tudo, irmãos, é que ela é sem um pingo de fermento. Ela é natural, né? Se você comer algo que tem fermento, tem uma azia, tem algo acontece, né? Mas a palavra profética, irmãos, ela é pura, né? E ela tem o poder de alcançar as pessoas. O irmão Pedro falou essa semana que
Isso até me deu um pouco mais de encorajamento, que os irmãos devem ter lido lá no Alimento Diário, na quinta-feira. No Alimento Diário de quinta-feira, quando fala do ler lá, né, fala assim, ó: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provocações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vê-la ensinar publicamente e também de casa em casa. E aqui, irmãos, teve as lições, né, do apóstolo Paulo. E Pedro, ele enfatizou bastante nessa quinta-feira, né, quando fala que Paulo estava aperfeiçoando os irmãos com seu próprio testemunho, com sua própria atitude, como nós falamos atrás. Ele esteve em Éfeso o tempo todo, trabalhando com toda a humildade. E aqui fala: o tempo todo devemos manter a mesma postura do apóstolo, servindo ao Senhor com toda a humildade e lágrimas. Esse trabalho de missionário que fazemos é um trabalho, não é fácil. Há muitas tribulações e sofrimento. O Senhor, quando enviou os lobos, esse trabalho não é fácil. Há muitas tribulações e sofrimento. O Senhor, quando enviou os 12 discípulos, disse que os enviaria como ovelha para os lobos. Oh, Senhor Jesus. No Getsêmani, ele orou para que o Pai o guardasse. Estamos nesse mundo. Ele sabia que iríamos para o território do inimigo. Pensa bem para você ver: território de inimigos. Então, irmãos, a nossa vida, ela não é fácil. Você servir o Senhor não é fácil. São muitas as coisas que nos perseguem, que nos quer nos tirar da presença do Senhor. Então, por isso, irmãos, cada dia que passa, nós temos que estar entrando mais na palavra. Nós temos que depender mais da palavra profética, do falar profético dos irmãos, de estar na presença do Senhor. A gente vê que não precisa de muita coisa, né? Essa mensagem essa semana aqui, o Pedro estava falando que não precisa ter eloquência, não precisa ser estudado. Se fosse para falar só estudado, né? Aqui tem muitos irmãos e irmãs, né? Mas tem muitos que iam ficar fora, né? Era o meu caso, por exemplo. Mas o Senhor não quer isso, não, irmãos. O irmão quer o nosso coração. O Senhor quer que nós prossigamos, que nós disponibilizamos nosso tempo para servir a Ele, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, tudo isso mostrou para nós, né? Se para falar bem, passou a política aí, né? A gente teve o exemplo, né? Tanto candidato eloquente que falava bem, né? Estão ali almejando algo diferente de nós. O irmão mostrou que é um cargo público, né? Mas aqui não, irmãos. Aqui nós precisamos de simplicidade, coração puro, né? Mente renovada, né? Senhor Jesus, não seja aquele que se preocupa meramente em ser bom orador, com eloquência e frases de efeito. Todos nós precisamos trabalhar para o reino de Deus. Não trabalhe para exaltar a si mesmo, né? Mesmo nas denominações, nas igrejas, né, a gente vê muito isso.
Tem pastores que falam muito bem, bonito, né? Você dá vontade de ouvir bastante ali. Mas aí, irmão, você vê que tem um pouco de fermento na palavra, né? E Deus não quer. Deus mostrou que para nós aqui que quer simplicidade. Quer que nós sejamos aperfeiçoados, aperfeiçoamos outras pessoas e que as pessoas venham a crer no Senhor, né? É esse milagre que Deus quer. A salvação das pessoas, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Todos precisamos. Não somos candidatos, como nós falamos, né? A cargo político para ficarmos em campanhas eleitorais agradando nosso público. Estamos para pregar o Evangelho, resgatar as pessoas nas ruas e fazê-las redes de cuidado, edificando a igreja e estabelecendo o reino de Deus. Esse é nosso encargo. Não devemos buscar algo para nós mesmos, mas apenas aquilo que é proveitoso para a igreja e para a obra de Deus. Então, tudo isso nós temos visto na vida da igreja. Não é? O Evangelho está sendo pregado, né? Tem irmãos que têm o desespero para isso, né? Outro dia mesmo a gente estava vendo, né, os irmãos que foram para a África, né? Saiu daqui, deixou o conforto da casa, do lar aqui, pegou um avião, né? Foram lá para a África, depois teve uma greve das aeronaves lá, né? Ficaram um tempo no lugar sem poder voltar. Mas o Evangelho foi avançado lá. Pessoas creram lá, né? O milagre aconteceu lá. Então, irmãos, isso é encorajamento para nós, né? Se eu estiver no trabalho, eu preciso pregar o Evangelho, né? Se eu estiver passeando, preciso pregar o Evangelho. Se eu estiver voltando da conferência, igual o Selma falou, preciso pregar o Evangelho, né? Lá na Divisa eu sempre falo tem umas reuniões, então eu pego a oportunidade para falar um pouquinho. E a oportunidade sempre tem sido dada. Então a gente precisa aproveitar isso daí, né? Quando Paulo estava fazendo aquelas tendas, ia ter uns jogos, não é isso? Ia ter uns jogos olímpicos, né? Na época, sei lá o que podia ser. Aí essa semana eu estou ali pensando comigo, a Copa do Mundo está aparecendo aí já também, né? Então a minha tenda, eu preciso fazer a tenda, eu preciso ver, às vezes ver o futebol ali, alguém que gosta, mas meu objetivo principal não é nada disso. Precisa levar as pessoas a crer no Senhor, né? Então, é isso que a gente precisa, né? Oh, Senhor Jesus. Precisamos ter um tratamento mais pessoal uns com os outros. Ultimamente tenho tido, falou da comunhão que tem com as lideranças, né? Então aqui, irmãos, igual a gente, né? Segunda-feira a gente estava até na reunião falando, né? Tem tantas cidades por perto, né? Tem Prata, né? Que tem os irmãos, tem Piracicaba, tem Nova Era, Tabira, Barão, Bela Vista. Aí eu penso assim, né? O exemplo de Paulo está muito pouco para nós, porque se fosse Paulo, eu já tinha pregado o Evangelho nessas cidades todas aqui, né? O Evangelho tinha avançado um pouco mais, né?
Porque às vezes ele estava de passagem ali, chamava fulano de tal, ó, como que está aí? Está pregando o evangelho? Está falando do Senhor? Está levando as pessoas a crer? Então, irmãos, nós não temos mais tempo, né? Está aproximando já o final. A gente está vendo aí tantas e tantas coisas acontecer. E às vezes eu fico assim meio de braço cruzado. Eu cruzo os braços e acho que está bom. Olha para você ver, Afonso, você vê que tranquilidade, olha. Mas a gente sempre está vendo ele na rua com a bolsinha aí, né? Ele não perde tempo não. Aí você vê, eu olho e fico envergonhado. Sempre pregando. Está ganhando ponto com o Senhor, não é? Falo para muitos para ganhar poucos, né, Afonso? Mas amém. É positivo, né? É positivo. Então a gente precisa disso, né? A gente precisa prosseguir. Ó Senhor Jesus. Então o irmão falou, ó, ultimamente tenho tido comunhão maravilhosa com lideranças de várias regiões por meio da comunhão. Nossa unidade e unanimidade aumentam, pois passamos a conhecer cada vez melhor uns aos outros. Assim acabamos alinhando-nos com relação ao que Deus quer fazer. E passamos a ter o mesmo encargo de fazer a mesma obra. Ó Senhor Jesus. E como Paulo, que tinha esse relacionamento pessoal, de casa em casa, os irmãos também ministravam a palavra publicamente nas escolas, que falou ali dele, né? Onde que ele alugou aquela escola. Irmãos, ele arrumava um jeito para tudo. Se era para o benefício do evangelho, ele avançava, né? Ele dava um jeito. Se tivesse uma escola, ele alugava. Se tivesse um galpão, ele ia. Na tenda ele estava. Lá em Bela Vista ele estava. Então é esse que precisava ser o nosso coração, né? Mas Deus vai trabalhando de pouco a pouco. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Publicamente. O que fazemos nas reuniões ministeriais e conferências? Sigamos as lições e o modelo deixado pelo apóstolo Paulo, conduzindo assim frutos para o reino de Deus. Ó Senhor Jesus. Eu achei assim bastante positivo, irmãos, ali no versículo, em Atos 20, 21 e 24, essa semana que o Pedro falou, né? Onde falou ali que o versículo tem sido minha oração e meu desejo desde que o Senhor me deu essa responsabilidade para com a obra. Ele me deu a mesma promessa dada a Moisés, que sua presença iria comigo e me daria descanso. E Êxodo ali, né? Êxodo 33, 14. Desde então tenho aprendido a trabalhar no descanso, porque é Deus quem de fato realiza a obra. Então Moisés ali, quando pediu, o Senhor mandou ele ir, né? Ele falou, Senhor, o Senhor precisa ir comigo, né? Se o Senhor não for, não vou. Minha boca é pesada, né? Falo, não tem condição nenhuma de falar. Essa semana eu fiz igual Pedro, eu pensei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? De que maneira eu vou conduzir? Pesado de língua. Aí cheguei, achei Lara na frente. Lara, me ajuda aqui. Mas fez tão pequeno que eu não estou conseguindo ver nada aqui.
Aí eu tive que depender do Senhor mais ainda aqui nessa noite. Na verdade, era 10 ou 15 minutos, que o resto era desse cidadão aqui. Mas quando eu estava lá para as 4 horas, pensando ali, andando dentro de casa, a mulher deitada, mexendo no celular, eu pensei, meu Deus do céu, gente, a mulher não está levantando uma paia para ajudar. Como é que essa mulher quer que eu seja vencedor se ela não está me ajudando? Não está cooperando. Eu falei, mas tá bom, eu vou falar 10 minutinhos, 15, Toninho vai falar o restante. Aí, rapaz, Deus é tão bom, que mais cedo Eda falou assim, e eu não aperto hoje o dia todinho, irmão. A semana eu não parei um minuto para nada. Fui para Ipatinga, fiquei 2 dias. Ontem eu entrei dentro da usina meia-noite, saí 7 horas da manhã, passei o resto do dia sem dormir. À noite, 8 horas, eu estava dormindo. Ah, é? Tá vendo, irmãos? Então, aí, irmãos, quando foi hoje, ontem à noite, né? Graças ao Senhor, Eda falou assim, não, a cirurgia do meu sogro correu tudo bem. Eu agradeci a Deus mais ainda. Senhor, muito obrigado. Porque o Eda vai estar lá amanhã. Eda, hoje mesmo ele já mandou uma mensagem, ô pastor, tá pegando aqui. Estou aqui em Piracicaba hoje, o caminhão atolou aqui, o menino me chamou, eu vim aqui. Não vai ter jeito não. Aí Eda falou, beleza, graças ao Senhor. Aí ficou 15 minutos para esse Toninho. Aí eu pensei comigo, né? Toninho vai falar, eu falo 5 ou 10 minutos, Toninho fala o restante. Quando foi 4 horas da tarde, ele mandou uma mensagem para mim, estou com a barriga doendo. Estou com a barriga doendo. Olha, Toninho, o que você comeu? Sandra deve ter colocado gordura demais nessa comida, que ela não tem costume de colocar gordura, mas hoje colocou. Mas aí, irmãos, eu fui diante do Senhor, falou, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para ser aperfeiçoado, para servir o Senhor. Ué. Que função é essa que eu tenho na igreja? Se eu não posso te servir, o que eu estou fazendo? Aí eu falei com Eda, eu vou falar 10 minutos, você pega o restante ali, tá? Mas graças ao Senhor, ela já vai acabando. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é Deus gratuitamente a cada um de nós. Né? O que eu preciso é crer. O que eu preciso é obedecer. O que eu preciso é fazer a vontade do Senhor. Quando eu estou debaixo da vontade do Senhor, as coisas acontecem. Quando eu dependo do Senhor, as coisas acontecem. Não é isso? As coisas acontecem. E isso é bom, sabe para quê, irmãos? Para a gente desfrutar mais, para a gente depender mais. Ó Senhor Jesus. A gente precisa, irmão, igual o irmão falou, Paulo é um exemplo, é um grande exemplo de alguém que servia ao Senhor, com humildade, nada buscando para si, mas apenas o que é proveitoso para a igreja e para a obra de Deus. Então eu preciso é disso. Eu preciso estar diante do Senhor e fazendo a vontade do Senhor. Os presbíteros, os líderes das igrejas têm a responsabilidade sobre o rebanho de Deus e terão de prestar conta ao Senhor. Então é o caso, né?
O Senhor nos colocou aqui, irmãos, não é para a gente voltar. A gente precisa prosseguir, fazendo a vontade de Deus, né? Ó Senhor, é preciso ser fiel ao Senhor e conduzir seu rebanho, apacentando e pastoreando. O que o Senhor espera dos líderes é que cuidem da igreja, do rebanho de Deus, levando-os para a direção certa, com a palavra e o alimento correto. Paulo queria mostrar isso para os presbíteros. O homem natural gosta de ter discípulos, de ter pessoas que seguem. Se não estiver atento ao que o Senhor está falando e fazendo, corre o risco de nos distrair e nos desviar, arrastando conosco muitos. Lá em Atos 20, 31 ao 33, quando fala de cobiça e tudo, né? A gente pensa assim, né? Talvez seja até isso uma cobiça também, né? Eu falei essa semana, gente, eu precisava aprender a falar igual Éder, igual Nilton, igual Celso, igual Dimar. Aí eu ia subir lá em cima, eu ia falar. Pode me colocar na escala aí que eu vou estar aí junto com vocês. Mas é um degrau de cada vez, né? É um degrau de cada vez. Aí o Senhor vai nos aperfeiçoando, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, a igreja é isso, né? A igreja não é minha, não é sua, é a igreja de Deus. E nós somos cooperadores dele aqui nessa terra. Então, irmãos, o que a gente precisa de fato é prosseguir. É fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Quando recebemos o Espírito, toda a abundância de Deus entre nós, gratuitamente. Essa graça é de graça, sem dinheiro e sem preço. A palavra que sai da boca de Deus é a palavra profética. E não voltará ao Senhor vazia. Deus quer resultado, fruto. Ele nos dá sua palavra e quer que sejamos simples, obedientes, a fim de produzir frutos. Quando deixamos a graça fluir e produzir frutos, resultado é paz. Então esse é o resultado da palavra profética. Ela, como eu falei no início, né, ela nos direciona, ela nos dá esperança, ela nos dá vida, né? Então nós precisamos pensar nisso, irmãos. Que o Senhor está conosco o tempo todo. Não é só aquele tempo ali que estava com os apóstolos, né? Fisicamente. Mas o Senhor é conosco a todo tempo. Basta que nós dependemos dEle. Basta que nós busquemos Ele. Basta que nós fazemos a vontade dEle. Amém. Jesus é o Senhor. Aí vamos fazer pequenos grupos, irmãos, aí de